Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, a Débora no canto dela, e esse é o nosso podcast. Eu falo nosso porque sou eu que estou aqui junto com você e a nossa entrevistada de hoje, que é uma querida da minha lista de queridas, que é a Luciana Andriotti. Tudo bom, Lu? Tudo bem? Como que você está? Muito feliz em estar aqui. E falar em felicidade, também estou feliz por você estar aqui, e a gente vai falar disso, de escolhas da vida que nos trazem felicidade, escolhas após os 40, 50 anos. A gente vai falar de não só escolhas, mas sentido da vida. E esse é o nosso a nossa nova temporada aí, por isso que eu trouxe você comigo, porque você precisava fazer parte disso, porque a gente está em um novo tempo de podcast para falar disso, do sentido da vida, das nossas escolhas, de ter autonomia para se viver bem, para conseguir escolher muito bem aquilo que você pensa, que você deseja, o como você vai chegar nisso. Como que você vai conquistar algo se você não tem autonomia, de repente, né, Lu? Então, eu queria trazer e já deixando aqui, pra você que não conhece, a Luciana Andriotti, ela é especialista em envelhecimento com propósito. Você já nasceu, com certeza você está me vendo, você nasceu. E aí, nasceu, você já está envelhecendo. Então a gente não está falando apenas aqui para quem você considera que está idoso, que 60, 70, 80 anos, não. Mas nós estamos falando da fase que você está. Começar a gerenciar tudo isso para você viver cada vez melhor, que suas escolhas sejam dentro disso, né, Lu? Sim, Fala um pouquinho dessa fase, Lu, dos 50 a mais, que tá marcando aí uma virada importante da vida, é isso? é isso. E eu gosto de pensar que quando a gente tem 50 a mais, a gente pode olhar para a autonomia com um olhar, de aconchego, porque ela que vai te garantir um envelhecimento seguro, com qualidade de vida, um envelhecimento ativo. Só Uhum, que a autonomia tem muita diferença de liberdade de escolha. certo. São conceitos que a gente precisa trazer aqui. Até os seus 50 anos, você fez o que era preciso para você estar vivo. Então, construiu família, tem um repertório de trabalho, seu trabalho já é reconhecido. A partir de agora, você pode direcionar a sua vida para, por exemplo, um trabalho mais autônomo. Certo. E isso vale para a saúde física, isso vale para a saúde emocional, só que não pode ser um confundido. Você não pode achar que tem autonomia partindo do princípio que agora você faz só o que você quer, que é o grande perigo quando a gente pensa em 50 a mais. Uhum, Então, quando a gente fala de melhor qualidade de vida com propósito, eu tenho que estar disponível para algumas mudanças no meu dia a dia. Se eu estiver disponível para algumas mudanças, para algumas adaptações, para eu rever, padrões que eu não quero mais seguir, eu vou conseguir encontrar essa autonomia segura. A outra coisa é a rebeldia, de que já que eu tenho 50, agora eu levo a vida do jeito que eu quero. Agora e quando você fala de rebeldia, a gente é é muito próximo do adolescente ali, né. Então a gente começa a se ver também, nos 50 a gente começa a se ver um adolescente? existe um paralelo muito grande. A partir dos 50, coisas que você não conseguiu fazer na sua adolescência, agora você quer fazer. E existe também um movimento de não aceitar algumas adaptações, algumas novas regras, e não considerar algumas necessidades. O adolescente não quer seguir regra nenhuma, né? Vai tomar banho. Ah, eu vou quando eu quero. Preciso ir agora? Eu vou mais tarde. Bom, depois dos 50, tem algo parecido nisso também, né? Não é? Também Então, só vou tomar banho quando eu quando eu quiser. quiser, eu não vou fazer nada, vou ficar aqui o dia inteiro de pijama. Isso. Comi isso a vida inteira. Ah, agora eu não posso mais comer porque meu exame de sangue deu alterado. Ou por que eu preciso tomar um remédio para pressão? Nunca tomei remédio para pressão na vida. Sim, são comportamentos que a gente pode modular, mas a gente só modula isso com informação. Ótimo. E a gente também tá brincando aqui, de uma forma descontraída, mas a gente sabe que tem a parte também delicada que é nesse sentido de: "Ah, eu não fiz a vida inteira, não morri até aqui", que é a velha frase, Isso. e aí também eu vou fazendo. Só que poderia ser o momento de mudança.
né, Lu, que a gente tá falando de se fez até aqui e não deu em nada, pode ser que dê. Então vamos Isso. remediar isso, vamos ou melhor, cortar esse mal pela raiz para que não precise remediar, porque a gente tá vendo aqui eh, em vários sentidos. Então, você pode dentro e a gente trouxe até aqui para a gente, pontuar diversas situações envolvendo autonomia. Então, tanto a saúde física, emocional, as finanças, então todos os pontos que você pode, a partir de agora, então ter uma mudança para que isso se regule, para que isso entre em boas escolhas daqui para frente. É isso, né, Lu? É isso aí, é a virada de chave. Se você não teve nenhum problema físico até os 50 anos, você acha que isso não vai acontecer, não vai acontecer nada com você, existe uma coisa chamada alteração hormonal e existe um declínio físico. Então você passa com alteração de hormônio, você passa a produzir menos músculo, acumular mais gordura, e aí se você não tinha o hábito de fazer exercício, agora você precisa fazer exercício para se manter autônomo fisicamente. Sim. Só que se você insiste em não fazer, você pode cair e ganhar uma cirurgia de fêmur, por exemplo. Uhum. E aí a autonomia foi embora. Exato. Então, eu preciso entender que virada de chave é essa no meu corpo, e o corpo começa a dar sinais. E por que a gente fala isso nos 50 a mais? Porque hoje em dia a gente não pensa nisso. A gente vai descobrir, você conhece com toda certeza, Sim. alguma vovó, alguma senhorinha que caiu e aí não andou mais. Enfim, alguém falou isso para ela que ela precisava fazer um pouco de exercício antes? Uhum. Talvez tenha falado e ela não tenha aceitado, ou talvez ela não soubesse. Então, eu gosto de relacionar a autonomia com a ausência da rigidez emocional. Porque a rigidez emocional de você não querer mudar nada na sua vida, de você achar que já sabe tudo, já viveu tudo, que vai te levar para o caminho exatamente contrário da autonomia. Sim. E quando você fala dessa, autonomia em diversos sentidos, quando você falou também de repente você já falou para aquele idoso que ele tem que fazer exercício e ele não fez, e aí entra aquela coisa da teimosia, e isso também está bem presente, né. Quando a gente fala dessa teimosia, é em diversos bem, tá ligado à rebeldia, à Sim, teimosia, e essa teimosia que pode levar você ao sentido de não enxergar numa visão ampla, de você: "Não, eu não ninguém agora vai mandar em mim, porque eu nunca ninguém mandou, e isso. agora meus filhos vão achar que vão". Então é como se fosse, assim, o momento de querer se posicionar de uma coisa que não precisa. É, Exatamente, porque você não exatamente. precisa provar nada pra ninguém, até aqui você já provou muita coisa, então não precisa mais, né. É você dar ouvido também pra outros, né. E a teimosia que a gente observa no idoso que já passou dos 60 anos, ela não começou ali, ela começou muito Hum, antes. Ela começou lá nos seus 40, 45, quando você não aceitou essas mudanças que poderiam te fazer muito bem. E vale lembrar que o nosso corpo, ele não está fadado ao determinismo genético. Quer dizer, não é porque a gente já tem 45, 50 anos que a gente vai adoecer. Não é porque todo mundo da sua família tem artrose que você vai ganhar uma artrose. Não existe isso. Existe uma consequência das suas atitudes de agora sim. com o teu futuro. Porque é que a gente não relacionava velhice com futuro. Todo mundo achava que o futuro era É, poder trabalhar, terminar a faculdade e trabalhar. Só que não é. É não o é que você verdade. vai viver daqui para frente. Existe muita vida depois dos 60 anos, então não dá para dizer que não vou fazer mais nada, não vou tomar esse remédio, porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo. A boa notícia é que você não vai morrer cedo. Essa é a melhor Exatamente. notícia que a gente tem. E a gente está falando aqui também, Lu, de pessoas que chegaram até aqui sem não sem, vamos dizer assim, porque é um pouco difícil a gente chegar aqui sem doença alguma, nenhum transtorno, nenhum problema, neste tempo do mundo em 2025. Mas,
claro que a gente sabe que tem pessoas que chegam com muito mais saúde, porque cuidaram da sua saúde antes, já de novos, seu sono, o seu dia a dia, as suas finanças, a sua carreira, enfim, um cuidado geral, e aí chegam mesmo aos seus 50, 60 anos com muito mais condição do que muitos que a gente vê com doenças, tem problemas, não só de físicos, mas emocionais, e também com suas finanças, porque não se organizaram. Tem diferença sim, é muito mais fácil quando a gente chega sem nenhum desses problemas. Mas falando agora com quem tem alguma dificuldade, eh, o que que a gente precisa entender sobre autonomia? Cheguei aos meus 50 e 60, ainda eu posso dar ouvido a alguém, buscar, como a gente já falou em outros episódios, uma rede de apoio, alguém que e deixar se e ser ouvido, deixar com que alguém te fale, te ajude, porque a gente chega nessa teimosia, nessa rebeldia e a gente também não quer ajuda. Sim. E aí passa os seus 60 anos sem dinheiro, sem condição de andar sozinho, sem condição de visitar alguém, porque não tem condição mental de sair, porque se eu sair eu vou brigar. Como que você indica para essas pessoas? Nós vivemos a era do conhecimento. Vamos lembrar de quem tinha poder lá atrás? Era o dono da terra, né? Hoje em dia é informação. Então, o que a gente Ótimo. mais tem hoje é recurso. Então, se você observa que a sua saúde precisa de mais cuidados, hoje nós temos medicina integrativa, todos os tipos de exercícios são possíveis de serem realizados. O seu corpo, ele é uma máquina de produzir células a partir de uma informação. Então, uma pessoa que fumou a vida inteira, se ela parar de fumar agora, aos 50 anos, ela tem no mínimo mais 40 para reorganizar esse corpo. Então é possível. Uhum. Eu tenho hoje técnicas de trabalho emocional para reduzir a ansiedade e eu recebo no consultório. Eu sempre fui ansiosa e agora estou mais, porque entrei na menopausa. Ou eu sempre tive um comportamento um pouco mais entristecido, agora entrei na menopausa e realmente me observo um pouco mais depressiva. Então, hoje em dia a gente tem recursos. Se Tem você conseguir, possibilidade. Uhum. tem muita possibilidade. Se você conseguir olhar para cada área dessa que a gente trouxe aqui para conversar, você vai Uhum. conseguir ter um plano de ação para melhorar essa qualidade de vida. Hoje, quando a gente fala dos estudos de envelhecimento, nós falamos de envelhecimento ativo. E envelhecimento ativo tem como centro a autonomia. Então, se hoje as suas finanças elas são escassas, são reduzidas, é possível você trabalhar hoje com o mundo digital, trabalhar home office. As empresas estão buscando candidatos 50 a mais. Sim. Por quê? Porque tem mais seriedade, tem comprometimento, tem repertório, tem retaguarda de vida. A pessoa 50 a mais hoje tem uma possibilidade infinita de participar da vida social. As empresas estão trazendo essas pessoas para ajudar os mais jovens a saber lidar com pessoas, a saber lidar com dificuldades. Então, a autonomia ela vai passar por esse campo. E é possível sim a gente chegar aos 50 anos com uma saúde um pouco mais frágil e fortalecer a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, de Uhum. trabalho, porque a gente tem informação para isso. Ótimo. Lu, eu quero que você então me ajude agora para a gente fazer passo a passo aqui então. Como que a gente pode, de repente, falar sobre saúde física, a gente ter autonomia em saúde física. E aí você traz aqui o autocuidado ativo e também preventivo. Vamos falar aqui de situações e pontos que talvez você fale assim: "Ah, já ouvi falar", só que você já ouviu falar, mas não foi atrás. Então vamos lá para o básico e bem feito, que é o que eu falo, porque são situações aqui que a gente precisa desde os 15, 20, 30 anos, mas que elas precisam de um cuidado maior, como a Lu tá falando.
os 40, 50, porque já são outras questões que são obrigatórias, né, são mandatórios aqui, porque a gente precisa mesmo se atentar a pontos específicos e detalhes que a gente que passava ali nos 15, 20, né. "Ah, dá pra passar, isso daí depois eu vejo", mas agora não tá dando para depois eu vejo não, viu. Vamos ver em 3 meses aqui na nossa temporada, pra gente dar um jeito nisso na nossa listinha para o próximo ano a gente já tá, ó, tinindo com tudo em dia da nossa lista aqui, do nosso check-up junto com a Lu. A Lu vai nos ajudar contra isso para que a gente eu já tô no 44 mais, viu, gente. Então se você tá junto comigo nos 40 mais, vamos embora que a gente vai fazer a lista, né, Lu. Sim. Falando em saúde, o que que é possível hoje? 50 a mais. Vamos 40, 50 a mais. Rotina. Pra gente ter saúde física e emocional, a gente precisa de rotina. Tá, Então essa história de eu acordo a hora que eu quero e já eu era pra durmo a hora mim. que eu quero não Hã. existe mais. Eu como se eu tenho fome, se eu não tiver fome eu não como. Ah, no final do dia eu tomo só um lanchinho. O nosso corpo funciona baseado no relógio biológico. A gente chama de ciclo circadiano. Circadiano. Uhum. Quer dizer, se você tiver todos os dias um acordar sem colocar aquela soneca, Né. porque aquilo faz um mal absurdo Eu para parei os depois seus que eu fiquei níveis de sabendo. cortisol, você vai conseguir acordar e você vai mostrar para o seu corpo que, olha, corpo, todo dia eu acordo desse horário. E Tá, você precisa entender que o seu corpo funciona a partir de estímulos de dia e de noite. certo. Então, eu vou trazer uma explicação aqui bem científica do que a gente tem. Nós temos dois nervinhos bem no cantinho dos nossos olhos que sinalizam ao nosso cérebro que amanheceu, que está amanhecendo. E aí a gente produz o bom cortisol. O cortisol que faz a gente acordar, que faz a gente levantar, que faz a gente estar disponível para o trabalho, para as atividades, para a academia. Uhum. Só que à noite, quando chega 5 horas da tarde, ele também diz para o seu cérebro: tá acabando o dia, vamos descansar. E aí a gente insiste em ficar cheio de luzes acesas nas grandes telas e a gente altera o nosso sono. Então a gente não consegue falar de rotina se a gente não falar de sono. Certo. Então, se a gente hoje tiver que dar uma receita, a gente precisa dizer para essas pessoas: precisa ter horários. Você não pode almoçar 4 horas da tarde. Porque o teu corpo, fisicamente, ele está preparado na forma de estrutura de sangue, de metabolismo, para focar na hora do almoço, a digestão. Se você almoça 4 horas da tarde, o seu corpo já está se preparando para produzir melatonina para melhorar teu sono. Como que você sobrecarrega seu aparelho digestivo? Melatonina não é hormônio de sono. Uhum. Ele regula o seu aparelho gastrointestinal para que você durma melhor. Então, se a gente não falar de ciclo circadiano, a gente não consegue ter saúde física. Praticar exercícios físicos é sempre muito bom no começo da manhã ou no final da tarde. Só que, por exemplo, pessoas ansiosas não podem fazer uma grande aula de spinning às 4h30 da tarde, porque elas não vão dormir, porque liberou muita endorfina, muita adrenalina. Então, eu preciso conhecer qual que é o meu funcionamento, eu preciso entender quais são as fragilidades do meu corpo, da minha saúde física, para entender que eu consigo colocar uma rotina para ganhar saúde. Saúde física não tem relação com o remédio. Talvez a gente tenha aí nos 49, 50 mais, uma necessidade de alguns remédios, os cardíacos, né? Mas eles são preventivos. É para que você não tenha um problema maior. Uhum. E é possível conviver bem, ter qualidade de vida, ter um envelhecimento ativo, ainda que com algumas pequenas doenças crônicas. Certo. Mas muitas começam a melhorar depois que você tem uma rotina. Essa rotina, então, é com o seu em especial que a gente trouxe aqui, então, com a rotina do sono, também? Começa com sono, então nada de ficar vendo televisão antes de dormir, nada de ficar Tá, com tela, para que você tenha um sono reparador para que você consiga acordar no no horário horário que tem que também. acordar E cedo. estabelecer, então, horários também para não se cada hora tá vindo aí, né, José?
Isso não é comigo não, é só com o José. Que a gente aqui vai gravar e vai almoçar, né, vai almojanta, almojanta. Então, isso Então, não. não pode. Mas o José ainda tá novo, mas também já tá envelhecendo o José, então a gente tá falando sobre isso. Mas eu tô falando aqui com o José, você que não conhece o José que tá aqui no direção dos cortes, ele que fica aqui comigo só dando bronca na gente, viu gente. Mas é sobre isso, é estabelecer horários, para Sim, que também isso vire uma rotina e o corpo também vai se adaptar. Porque ele também vai exato. entender que, opa, agora é hora de acordar, agora é de dormir, e vai fazendo essa regulação, né, é isso. É isso mesmo, é Tá. uma autorregulação. E é daí que começa a saúde. Porque se hoje você almoça meio-dia e amanhã você almoça 4 horas da tarde, o seu corpo não entende quando vem comida. Hum. Então você vai ter um quadro muitas vezes de perda de cognitivo, você vai ter alteração de sono, você vai ter Uhum. alteração de força muscular, aí você não entende porque tem um ataque cardíaco Exato. no meio do dia. Ah, não, é porque eu tô ansiosa. Ou E aí uma começa pessoa. a Aí confundir, né, começa a algumas confundir. coisas. Exatamente. Ótimo. Então, quando a gente pensa em envelhecimento ativo, eu preciso passar por esta saúde física, mas sendo ali bastante rigoroso. Eh, Quando a gente tinha 20 anos, chegava da faculdade 11 horas da noite, tudo bem jantar esse horário, né? Pois é. Janta agora, 11 horas da Pois é. noite, pra ver o que Não tá acontece. difícil pra jantar agora, porque tudo vai pra barriga. Tudo. Mas vai pra barriga e dá sono. Entendi. Então saúde física é essa parte mais da rotina, e aí a gente, claro, tem todos os cuidados que já são comuns, fora da idade ali dos 40, 50, que é o que você sempre traz ali dos hábitos saudáveis, das atividades, do acompanhamento também com check-ups, isso a gente já precisa fazer em qualquer idade, tá gente? É, Né, de todo ano você tá ali acompanhando, algum check-up, médico, mas se tem alguma outra questão e alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, enfim, não sei como que vocês geralmente falam, de um acompanhamento mais mais detalhado, né, mais específico, sim, específico. sim. E aí depois o emocional, é um pouco também do físico ou você acha que tem mais detalhes da saúde emocional? O que está ligado a essa saúde A saúde emocional? emocional tem relação com o seu hábito de rotina? Porque se você, por exemplo, começa algumas situações de excesso de estresse, de Uhum, alteração de irritabilidade, tem relação muito com alimentação e com sono. Ninguém com fome e sem dormir consegue ter o emocional aberto para uma situação de melhor convivência. Só que a situação emocional, ela traz muito do seu autoconhecimento de reconhecer emoções que se repetem. certo. Então, uma pessoa que vive baseada no medo, que cresceu com esse medo instalado, no envelhecimento, a partir dos 45, esse medo pode aparecer em forma de síndrome do pânico, em forma de isolamento, que falamos no outro episódio. E aí eu preciso reconhecer esse sentir. Certo. Pessoas que têm o emocional fragilizado, que têm dependência emocional das pessoas mesmo, que precisa estar sempre muito vinculada a alguém, que não consegue compreender a própria rotina, a própria emoção, ela também pode ter algum tipo de desgaste emocional. E aí eu preciso de uma retaguarda terapêutica mesmo. Uhum. Reconhecer as emoções que te governam em 90% do dia ou da semana vai te ajudar a viver com mais autonomia. Não é normal uma pessoa precisar tomar um remédio toda vez que vai sair de casa, porque ela tem medo. Hum. E aí que tá a questão que a gente não sou contra remédio, tá, Débora? Não é isso Sim. não. Só que a gente não pode romantizar ou normalizar algumas coisas. Ah, eu tenho enxaqueca desde sempre. Não, desde sempre não. Você nasceu sem enxaqueca. Hum? Sim. Você tinha uma infância que você não tinha enxaqueca, mas pode ser que isso tenha acontecido. Então eu preciso reconhecer que sintoma é esse que se repete, Certo. para eu poder entender o que eu preciso trabalhar em mim. Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de eu gosto sempre de pensar que o trauma ele é uma cicatriz que precisa ser cuidada. Quando Uhum. a cicatriz já cicatrizou tudo, não dói Uhum. mais, né?
Aquela ferida que não tá mais aberta, Não né. tá mais aberta, isso. Uhum. Agora, o que ainda dói em você quando você pensa em trauma, isso precisa ser olhado com carinho, com respeito. Certo. Porque às vezes foi esse trauma que foi essa ferida que você, de alguma forma, alimentou a vida toda, que te protegeu de outras situações. Mas é também essa ferida que fez você perder oportunidades. Certo. Então, olhar para esses traumas, trabalhar esses traumas, é um ponto importante da nossa maturidade. Ela pode levar Uhum. a gente para um outro tipo de relação com o ambiente, das nossas relações, ela leva a gente para um caminho de evolução, com toda certeza. E para eu fazer isso também, eu preciso, como você disse também, buscar um apoio psicológico, entender também como que eu posso desenvolver esse autoconhecimento. É nesse sentido de também não fazer isso, nem sempre você vai fazer sozinho, Não dá para porque fazer se você sozinho. não conseguiu até aqui, Isso mesmo. então tem a necessidade desse apoio para desenvolver esse autoconhecimento, para você ter a clareza do que é esse trauma, do que é qual que é essa ferida, né. Exatamente. E não achar normal tomar remédio de ansiedade. "Ah, não, mas eu tomo remédio de Hum, ansiedade porque já faz parte de mim". Não é normal. certo. Nós nunca tivemos nas farmácias tanta venda de medicamento para ansiedade. Isso faz parte do nosso de toda a mudança de vida que a gente está tendo? Sim, faz parte. Hum, A ansiedade, ela foi demonstrada até na Bíblia, nós temos passagens que falam sobre ansiedade, uhum. mas ela não pode ser normalizada, a ponto da gente achar que só com o remédio está tudo resolvido e não olhar para essas questões. Ou para o próprio enfrentamento, né, eu tenho falado bastante no podcast sobre desenvolvimento, e a gente fala sobre você enfrentar também situações que muitas vezes você vai precisar, então não só medicar. Porque Isso, tem situações sim, e tem momentos da vida, fases e tempos em que você passa por perdas, por questões que é uma clareza, é o que você fala, né, não sou contra a medicação, mas você tudo levar para o "vou medicar aquilo que eu não posso lidar", não. aí você não está curando, nem tratando e muito menos olhando para aquilo de forma real, você só está se medicando e tampando o sol com a peneira, como a gente fala, né. E existem nas diversas etapas do nosso desenvolvimento, existem os momentos que o nosso corpo sente mesmo, o nosso emocional sente mesmo. Eu tô passando pela menopausa e eu não acreditava quando as pessoas falavam: Pois é, "Você vai nem eu. ver, você vai ver". Parece que tiraram o controle remoto de domínio da minha vida. Parece Controle que eu remoto. perdi Eu dou risada aqui, mas eu não é. tô eu tô rindo, mas eu tô querendo chorar, viu. E aí você fala assim: "Como que É, eu mantenho a minha autoestima com tudo isso de sintoma, com o hormônio que passou do pé, tá para baixo do pé?". E aí o corpo muda, a emoção muda, se a gente não tiver disponibilidade para olhar para exato. isso e falar: "Bom, vamos lá, o que está acontecendo?". E o que que eu posso fazer, né. Porque vai demorar para arrumar um pouco, né, não tem não vai não Tá é pelo menos tá complicado aqui, viu. Aí também tá? muito. Então, a gente segura a mão aqui um do outro, quem tá na menopausa aí também, mulheres que estão vendo a gente, vamos segurar firme, porque não é fácil não. Mas é isso, É é isso, entender. é "Opa, entender. que eu vou fazer agora?". E ter clareza da sua identidade, e ter clareza do seu senso de pertencimento, Exato. porque muitos casamentos acabam por conta da Sim, menopausa, exato. muitas relações entre mães e filhos acabam por causa da menopausa, e no homem, Muitas vidas se acabam, tô brincando. muitas vidas Eu e tô o falando homem que não brincando, mas fala. muitos homens morrem nessa Mu época. e muitos homens que passam pela andropausa, que Exato. sentem as mudanças do corpo e começam a falar assim: "Bom, agora eu não me reconheço mais como homem. E qual que é meu Isso. lugar?". E aí como que a gente vai falar de propósito? Exato. Se ele está fisicamente, organicamente abalado. Então, é sempre um despertar. Eu preciso trazer pode parecer repetitivo, pode parecer que a gente está sendo, eh, chato de bater nesse ponto, mas chegou a hora de você tapar o sol com a peneira. Porque até os seus 40 anos você não vê nada disso. Parece que isso não chega.
na sua Isso. realidade. É, tanto que quando falam, a gente vê as pessoas falando, pelo menos a gente via Ah, não lá atrás, é exagera. exagero, é assim. E aí você entende que é tudo. A tua vida muda, o corpo muda, o teu pensamento é outro, a tua forma de encarar a realidade é outra. Então você precisa também ter outras atitudes, né? São atitudes que vão te levar à redução disso, desses quadros de ansiedade, de depressão, dessa coisa o hormonal, a regulação, então tem que tê-lo, quando a gente fala do emocional então, tem que ter esse olhar para vou ver onde que tá ferido e vou precisar cicatrizar, É, né. porque senão você abraçou a âncora e não volta mais. Senão Exato, aquele rótulo de depressão, aquele rótulo de ansiedade, você vai carregar pra vida para a toda. vida toda. E nós estamos falando aqui que a gente chega a viver mais 40, 50 anos de vida. O nosso corpo está preparado para isto. E aí você vai dizer que o idoso tem depressão? Não, essa depressão não começou no idoso. Exato, Ele começou em algum momento da vida dele que ele não parou para olhar o que ele estava sentindo em relação àquela situação. sim. Então, muita gente vai usar a alteração emocional como um rótulo de um vitimismo. E aí, como que eu faço? Bom, a gente tem hoje muitos serviços direcionados a esse bem-estar Certo. emocional, muito recurso mesmo, inclusive do SUS. O SUS tem uma retaguarda Uhum. fantástica de trabalho, de direcionamento para o envelhecimento, para o pertencimento, para o seu lugar na vida, e precisa passar por essa avaliação de saúde física e emocional. Ótimo. E aí também tudo que vem vindo junto, a gente falou da saúde física e agora trazendo para o emocional, também de você realizar todo o trabalho que a gente já também precisa realizar antes dos 40, que é da prática de meditação, a espiritualidade que a gente fala muito, Espiritualidade. não é? E a gente não fala aqui sobre religião, a gente está falando da espiritualidade, terapias que você já trouxe bastante aqui em outros podcasts. É tudo que eu consigo contemplar, ferramentas para me auxiliar e que vão me ajudar a dar continuidade nos 40, 50, 60. Sim. Quando a gente pensa, em espiritualidade, nós temos provas de exames realizados do quão benéfico é para o cérebro os momentos de fé, de Olha só. meditação, de aumento de serotonina, aumento de dopamina, redução de pressão arterial, redução de níveis de açúcar no sangue e a Olha só. percepção do pertencimento, do propósito de vida. A gente consegue desenvolver isso muito bem depois dos 50 anos. Uhum. Então você tem um entendimento melhor das religiões, você consegue se colocar a serviço de um grupo religioso. O Sim. grupo religioso tem normalmente relações com trabalhos sociais. Então, é considerada hoje fator de proteção para a saúde mental. Olha só. Porque é o lugar aonde você pode trazer tudo que você tem de habilidade, de conhecimento, a serviço da vida. Porque é onde a gente tem um lugar seguro, o seu cérebro sabe que é um lugar seguro. Ótimo. É essa percepção do eu faço parte de um algo maior, eu sou governada por algo maior. Então a espiritualidade tem um fator, assim, fundamental na vida com propósito, depois dos 40 anos. Ótimo. Lu, quero que você fale também, porque senão não dá tempo de falar tudo e eu quero falar tudo, viu? Você que está aqui, já acompanhando com a gente esse episódio, eu quero que você saia daqui já com plano de, de escrito, o receituário aqui da Lu, tudo direitinho para você fazer agora nos próximos meses aí, próximos dias, porque é justamente sobre isso. São as escolhas que nós fizermos agora é que vão impactar no nosso futuro e o futuro começa agora. Então, a gente pode falar também, Lu, e que a gente pode linkar relacionamento com vida social? Porque Totalmente. relacionamento a gente já tem aqui autonomia de vínculos saudáveis e rede de apoio. E a Sim. gente também, vocês viram que a gente tá chique, né? Estamos com folhas e tudo, ó. A Lu preparou pra gente, porque tô pensando que aqui a gente traz conteúdo jogado? Não, aqui é tudo parte de todo esse trabalho que ela realiza aí com muito carinho, viu? E a gente vai falar também sobre essa participação ativa na vida comunitária.
que inclusive a gente tem um episódio também falando sobre isso. Fala um pouquinho então, Lu, como que a gente pode unir esses 2? Vida social e relacionamentos, é Bom, isso? É. é investir exatamente em relacionamentos. Hoje em dia, a gente tem muitos grupos, a força do grupo, hoje em dia, é reconhecida como outro fator de proteção. Quando você faz parte de um grupo social, de um grupo de amigos, de um grupo que você tem vínculos afetivos e também as pessoas reconhecem quem você consegue exercer o seu propósito de vida. Então você Uhum, consegue falar de assuntos difíceis. Pega lá um grupo de amigos que se reúne numa sexta-feira, e é esse grupo que faz um trabalho social com a comunidade, que leva informação, que leva educação. eh, Esses vínculos vão sendo fortalecidos a ponto de você mudar, até encontrar uma nova missão de vida, encontrar realmente um propósito social. O grupo de amigos, o grupo de rede de apoio, ele melhora a sua comunicação, porque você é um lugar seguro para você falar de assuntos difíceis, de assuntos delicados. Então a gente tem, um grande aprendizado quando a gente fala de relacionamentos, de grupos de rede de apoio, de segurança, porque o grupo também é um lugar de limites. Veja uhum. que a gente não consegue conviver com um grupo sem os limites bem estabelecidos. A gente precisa colocar limites. E é uma fase que a gente gosta muito do limite, né? Sim. Passou dos 40, a gente gosta de um limite. É isso, é essa previsibilidade que você sabe que você vai encontrar naquele grupo, que te traz segurança psíquica. Sim. Isso é muito importante da gente falar. E é o estímulo que a gente fala muito do emocional e cognitivo, né. É de você estar ali bem-estar, é numa sensação, como você trouxe, de segurança, bem-estar, de posso atuar aqui, posso falar. Isso. Eu gosto muito de pensar nisso. Quando a gente passa dos 45, a gente já pode falar de alguns assuntos. Nos é permitido falar. Porque antes a gente ouvia a seguinte frase: você é muito nova, você não Você entende, não entende ainda da não, vida. você não viveu o suficiente. E agora a gente tem essa clareza. Não, eu já vivi sim. Eu posso falar sobre solidão, por exemplo. Ou eu posso falar sobre a importância de fazer uma viagem com amigos que Uhum, vão ter outros olhares para esse mundo. É isso que vai despertando nessa pessoa a uhum. saúde relacional, porque a gente precisa dizer, né, o ser humano é um animal relacional. Sim. Ele depende de relações para viver. E dentro dessas relações a gente vai muito para relacionamentos e o que a gente está trazendo também vida social e lazer, que é uma fase que a gente já falou em alguns episódios também, que a gente tem que tomar um cuidado que se a gente não se colocar no lazer e na vida Isso. social, a gente começa a se isolar e aí vem outras questões, as doenças, até o psicossomáticas e emocional e tudo mais. Né, desse isolamento. E aí, como que a gente faz? É se jogar mesmo, Lu? É falar: "Não, vou fazer essa atividade em grupo, vou ser o líder aqui do grupo". Tem aqueles que já são o líder desde novo, aí continua no grupo, né, de lá dos 50, 60 a mais. Então vamos fazer uma caravana, vamos fazer um grupo, uma viagem, é se engajar mesmo nessas ações sociais e comunitárias, que você acredita? Acredito, e acredito que quando a gente tem espaço para o hobby, para o lazer, para o ócio criativo, a gente consegue colocar melhor as nossas habilidades, os nossos gostos, as possibilidades. Até a gente conseguir construir tudo que a gente precisa na vida, parece que é até inconsciente, né? A gente só vai descansar depois que eu envelhecer. Só que você não vai conseguir envelhecer bem se você não tiver esse momento de descanso mental. Ótimo. É o hobby que leva você para o criativo. É o hobby que leva você para conectar os seus saberes Sim. do ponto de vista cognitivo. Quem não tem um hobby, com toda certeza, já tem algum diagnóstico emocional envolvido. Olha, Porque talvez ele esteja tanto no movimento do workaholic, que ele não quer olhar para nada, sabe? Então, eu não ótimo. tenho tempo. Você não tem hobby? Não tenho tempo. Tenho que ganhar dinheiro, não tenho tempo. E vai ter tempo quando? Porque depois, Exato. na velhice, vai ter tempo.
E vai fazer o quê com o tempo? Então, é o hobby que te leva para uma habilidade nova social, por exemplo. Uhum, Então, vamos pensar numa a sua habilidade de oratória, de conversa. uhum. Se você levar isso para um grupo social de trabalho, se você educar crianças, você está colocando uma sabedoria em função de um grupo social. Sim, Só que se você não tiver um momento de lazer, você não vai ter esse criativo, porque o teu coração não vai estar disponível para isso. Então, existe muito mais conexão do coração para o cérebro do que o contrário. Então, a gente precisa ter um hobby para ter esse movimento do desacelerar do corpo, porque senão você está sempre numa fase de ataque, você está sempre na linha de ataque. sim. E aí você não olha para você. Pois é, é sobre isso. E o hobby, quando a gente tá falando, não é que nem o povo fala, essa ideia é piada dos 50 a mais, viu, gente? O hobby não é aquele que você usa pra você tomou banho e põe o seu hobby, tá? É hobby mesmo de você tá lá, ó, ter uma atividade. Ó, tá vendo? O José e a Mari, que são mais novos, não gostaram da piada. Porque piada aqui é de 40, 50 a mais. Só a Entendeu? gente. Só a gente entende essas piadas. E aí, vocês também têm a piada ruim de vocês, viu? Vocês não vêm, não. E a gente fala muito de comunicação, e essa comunicação inclusive, ó, essa brincadeira eu nem me liguei que fala sobre a comunicação de gerações, da gente parar com essa coisa de: "Ai, eu tenho 40, 50, 60, eu só vou conversar com quem tem 60, eu Não. tenho 20, eu só vou conversar com quem tem 20", porque você tem que ter essa conexão, tem que ter desenvolver essas habilidades, essa empatia, essa escutativa, é de você entender que teu tempo pode não estar mais, é aquele tempo que você era o jovem da empresa, você não é mais o jovem da empresa, você é a pessoa que vai ensinar algo para alguém também, Sim. e você que é o novo que está na empresa, que é o jovem, vai aprender também. Então é tanta coisa com essa comunicação que vem nos 50 a mais, que a gente também entende que nos traz essa expressão clara também e escutativa também, que muitas vezes você vai ser só o ombro de alguém, né, o É a ouvido. força da intergeração. Uhum. Então, é o novo que desperta em você aquele movimento de você continuar. Então, é o novo que Uhum. vai falar para você: eu quero aprender com você, Débora. Eu preciso aprender com você sobre comunicação, sobre fala. E aí vai despertar em você esse bichinho de passar a sua informação, esse movimento. Sim, E olha, é aí que se criam. É aí que se criam novas empresas, novas relações, novas atividades. sim. É porque você tem bagagem e o outro tem mais motivação. Ou vamos pegar o exemplo do podcast? Na nossa época não existia, né? Exatamente. Você ainda conviveu dentro de televisão. Eu tinha só o meu grupo de trabalho, dos pacientes, das famílias. Então não tinha. Como que a gente fazia isso no passado? Ah, a gente fazia Exato. com roda de conversa. Eu fazia lá o meu grupo de familiares para conversar com os pacientes, para ouvir. Isso era o que era possível. Olha a força que a gente Sim, tem hoje de levar informação intergeracional, que a gente sim. tem Que antes era facilidade. ali só da televisão e do Só rádio, né, ninguém não tinha essa conversava, é? não Então a tinha. força de interrelação, a força das gerações unidas, isto tem fortalecido até o mercado de trabalho. Sim. E até da gente, porque a gente visualiza também, aquele que tem mais idade ensinando. Não, muito pelo contrário, a gente também aprendendo muito. Porque eu dou risada hoje nos 40 a mais, porque eu falo: "Caramba", eu ria tanto que eu falava: "Mãe, mas você não sabe mexer nisso? Mãe, você não sabe tecnologia? Mãe, não sei o quê". Agora eu fico olhando e falo: "Gente, sai tanta coisa a cada segundo, que você não tem noção". Às vezes você vai mexer no WhatsApp, que é simples, você já não sabe. Você vai lá no Insta, você fala: "Já mudou de novo". E aí eu me coloco no lugar da minha mãe que eu falo assim: "Ah, agora eu tô entendendo, agora eu tô chegando na fase de que algumas coisas que os jovens falam e que você fala: 'Não sei disso'". Ou É. você fala de alguma piada de algum autor assim, eu não sei como que você, se você tem visto isso muito, mas a gente vai citar algum ator, a gente vai citar algum apresentador e Ninguém a pessoa não conhece. conhece. Aí eu falo: "Mas você não conhece?". Aí eu
Eu acho que eu já tô mesmo com 40 a mais, porque você fala nomes e que as pessoas não sabem mais. Então Isso. tudo é comunicação, não no sentido só de que porque você tem mais idade você sempre vai ensinar, muito pelo Não, contrário, você tem muito a aprender ainda. exatamente. É sobre a vida, Eu né. acho que leva a gente para o lugar de pedir ajuda, Exato, que teoricamente adulto não pede ajuda, mas hoje em exato, dia existe essa facilidade. Eu preciso de ajuda de gente mais nova para fazer o que eu não consigo fazer. Eu tenho 1 milhão de ideias que hoje pode ser multiplicado para um monte de gente, mas eu não sei exatamente, construir um aplicativo, por exemplo. Eu preciso de gente exatamente, nova, né. É é bom a gente falar de pedir ajuda quando a gente pensa de autonomia, exato. porque a gente também acha que ser autônomo é nunca precisar de ninguém. Exato. E na realidade é muito mais sobre vulnerabilidade, é sobre a que nem o livro que eu tenho lido agora, né, a coragem de ser imperfeito, de Isso. encarar o que você pode aprender ainda, É exatamente isso. né. Quando a gente entende que a gente está numa etapa que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, a gente cria relações. Isso. E são relações que nos fortalecem para que a gente tenha uma vida autônoma. Então, Uhum. isso é muito bom porque a gente começa a falar justamente dessas conexões que a gente não pode deixar passar só porque a gente está envelhecendo. E também não dá para a gente entender, julgar uma pessoa que envelheceu sozinha, completamente sozinha, porque ela perdeu isso. Porque talvez naquela vivência dela, ela só tinha essa opção de ficar sozinha. E Uhum. ninguém se disponibilizou a ajudá-la. E trazê-la para esse mundo, né? Da autonomia, da interrelação, da intergeração. Sim. Então, integrem as pessoas. Eu acho que essa. Exatamente. E em falar em integrar, a gente na verdade também tem um outro estilo, um outro tipo de autonomia, que é da autonomia da tecnologia, que também pode integrar muito mais pessoas, porque a tecnologia ela está trazendo isso, né, a inclusão digital, o acesso à informação, e esse é um outro tipo de autonomia que a gente fala desenvolvida, que a gente pode ter e que inclusive nos ajuda a nessa conexão e nos aprendizados e nos estudos, você pode fazer hoje uma faculdade, uma pós, uma transição de carreira depois dos 50. Quantos não estão estudando? Eu fui estudar depois que eu achei que eu nunca mais ia estudar, eu falei: "Ah, não tenho mais paciência", fui lá, fiz minha pós agora, me formei recentemente, eu falei: "Não, agora eu vou estudar que nem doido", porque tem, como você tá ali no digital, e Exatamente. você acredita que hoje a gente tem muito mais acesso do que antes, Lu? Porque você está indo agora nos, né, nos eventos e tudo, tem conferido muito isso? Muito. Hoje em dia a gente tem programas de tecnologia que fazem o trabalho de interrelação geracional. Então, grupos que se conectam, entra todo mundo em live e creches com idosos, a gente tem os cursos, a gente Uhum. tem hoje pessoas idosas disponibilizando cursos. Eu conheço um senhor de 85 anos que ele tem um curso de como cuidar de orquídeas. Ai, que gostoso. Ele gravou este curso. Olha o legado que ele está deixando. O que talvez morresse com ele. Todo esse conhecimento, essa informação. Os Uhum. canais de culinária. Quem aqui não conheceu Palmirinha, Exato, exato. né? Que com certeza deixou um legado. Então, a tecnologia é um fator a nosso favor. Hoje em dia tem relógios que monitoram todos os seus sinais vitais, que são conectados com centrais de atendimento. Então, a tecnologia traz segurança, traz liberdade, Uhum. traz autonomia. Ela só precisa ser medida, como tudo na vida, com Exato. equilíbrio. Ótimo. Para que a gente entenda que ela pode nos ajudar nessa inclusão social, não, mas também nesse isolamento e nessa coisa da ansiedade de você ficar com você mesmo ali, né? Você e seu celular É. e permanecer ali. E a gente também fala muito sobre finanças, a gente está quase encerrando nosso podcast, mas a gente traz também sobre finanças, que se até aqui você não conseguiu, ou por
seja qual for o motivo, né, Lu, a gente não tá aqui para julgamento, mas para falar, se até aqui você não conseguiu fazer um bom planejamento financeiro, se de repente você não tem essa autonomia, você está muito dependente ainda de parentes, de pessoas, é bom que se comece, pelo menos você fazer as suas economias, a sua forma de se organizar melhor também nas finanças, né, para ter essa autonomia financeira, para de repente um futuro. O envelhecimento traz consigo a necessidade de investimento em saúde. Uhum. Então, se você ainda está na época de que se você só se motiva com um boleto, começa a mudar essa mentalidade. Exatamente. A gente tem hoje o Sebrae, que tem educação financeira, tem outros canais no YouTube fantásticos, e não veja que educação financeira não é punição. Não é que você vai começar a aprender educação financeira e vai se punir pequenos prazeres, não é isto. É você entender que você consegue hoje colocar a sua vida de uma forma direcionada para que o financeiro te dê retaguarda para o envelhecimento. Ótimo. Então, se você não conseguiu estudar, e a gente tem no Brasil, infelizmente, a gente tem um contingente de muita gente que não teve carteira registrada, que não conseguiu terminar estudos, dá tempo. Nós temos cursos de supletivo, temos faculdades que têm muito acesso, então você consegue. Sim. Você tem tempo de vida para começar uma carreira de trabalho, mas você precisa aprender que dinheiro, ele precisa ser direcionado para o teu bem-estar, para o teu envelhecimento, porque a gente não sabe se a gente vai precisar de uma casa de repouso, se eu vou precisar de um recurso, se eu vou precisar adaptar a minha casa. Sim. Ou se de repente eu vou fazer a Uma minha viagem, Isso, eu isso. vou, se eu tiver já, né, separado a minha economia ali para uma emergência, que é o que todo mundo precisa ter, mas eu vou ali fazer uma viagem, sair com os amigos, curtir mais a vida que de repente você viveu tanto ali num trabalho, é ter um sonho, poder ter ainda um sonho de ter sentido na vida, É, né. e começar a direcionar para isso, porque também não resolveu nada trabalhar tanto, É. guardar dinheiro e hoje não ter saúde para poder viver bem. Então, a gente tem que pensar sempre em alguns passos para frente, de como a gente pode ganhar saúde para ter uma qualidade de vida melhor, para ter autonomia, até para escolher o que vai fazer com esse dinheiro, porque é Ótimo. é necessário, vivemos num mundo capitalista, não tem jeito. Exatamente. Lu, eu quero te agradecer. Mais um episódio que você tá saindo cheio de conhecimento aqui, tá assim, transbordando de conhecimento. Agora vamos colocar em prática tudo isso. Eu quero que você, Lu, deixe aqui também tua mensagem final para quem tá vendo a gente nesse podcast e te convidar já para o próximo episódio, porque eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa ainda sobre esse assunto. Vamos fazer um exercício prático então? Bora. Pega essas áreas que a gente comentou, anota num caderninho, bota uma nota. Considera aí, 1 muito Hum, ruim, 10 excelente. Bota uma nota para cada área da tua vida. Faz uma relação do que você precisa trabalhar e monta um plano de ação. Dá tempo. uhum, Mas avalia, não é motivacional, tá? Não é um exercício motivacional, ótimo. é um exercício real. Quando a gente coloca no papel e avalia, a gente tem condição de desenvolver um pensamento consciente. Então, desde o início, como está o seu sono, a sua alimentação, a sua força física, a sua capacidade de gerenciar emoções. Coloca uma nota, volta, assiste de novo, faz essa relação e, se precisar, manda uma mensagem que eu te ajudo. Sim, com certeza. E ela ajuda mesmo, viu? Pode ir lá, vai lá conferir no Instagram também da Luciana Andriotti. Ela que também tá no Instagram como Luciana Andriotti. Corre lá que também ela vai poder falar sobre os livros que ela tem, materiais disponíveis, treinamento, todo acompanhamento com famílias. Se você de repente está acompanhando aqui e você pensa assim: "Puxa, Débora, vocês estão falando aí, mas eu estou com um familiar que já não está mais nessa condição, que não teve esse cuidado quando ele estava mais novo e que hoje ele precisa de ajuda, ele não tem mais essa autonomia, não tem mais esse sentido da vida e realmente você precisa de um novo olhar para essa pessoa,
pessoa, entre em contato também com a Luciana, né, Lu? Porque Sim. tem pessoas que realmente não vão nem ter condição de assistir esse podcast, porque estão em um outro tempo de vida e para elas ainda existe sim um propósito, para você também como familiar. Mas a gente precisa, claro, enxergar com um olhar diferente, né, e um É. cuidado diferente. Então entre em contato também, a Lu tem um trabalho incrível também nesse direcionamento como gerontóloga, como especialista em envelhecimento com propósito. Ela é uma pessoa que com certeza vai te ajudar, né, Lu? E Muito muito obrigada, e eu viu? que agradeço, obrigada por o trazer a oportunidade de conversar sobre isso. Sim, com É um certeza. primeiro despertar. Exato, e muito obrigada e continue com muito sucesso neste teu trabalho incrível que você tem feito. Deus te abençoe, viu, muito, Obrigada, viu? abençoe você também, obrigada. Amém. E vamos embora. José, muito obrigada. Mari, muito obrigada que está aqui com a gente nos bastidores. E vocês que estão por aí, eu quero te agradecer porque você chegou até aqui, que você consumiu esse conteúdo riquíssimo. Passe para outras pessoas. E não só 40, 50, 60 mais, não. Passa para todo mundo, porque todo mundo vai envelhecer, já está envelhecendo. E você precisa envelhecer com saúde, com propósito, com vida. E não apenas sobrevivendo, não. Que o sentido da vida para você seja realmente sempre diferente, que você ressignifique, que você tenha aí uma história longa ainda para contar, não só para as pessoas que estão do lado, mas para que você mesmo chegar no final da tua vida aí, ó, que a gente nunca sabe quando vai ser a senha, né, Lu? Mas que a gente chegue realmente vivendo com muita garra, com muita força, é tudo isso que a gente precisa, viu? E um bom ano para você, viu? Que esse é o nosso último podcast, não é verdade? Um Sim. bom ano para vocês aí, a gente vai aí falar muito aí em 2026, a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau.